Oi, vamos lá então, começar a nossa aula de hoje. Bem, antes da gente começar a parte lá de língua portuguesa, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Ontem, dia 7 de setembro, foi feriado. Foi o Dia Internacional do Brasil. Independência do Brasil, né? Um feriado nacional. E ali, eu trouxe uma história. Tem a bolsinha que tinha uma imagem? Perdeu. Tá. Então, eu trouxe, bom dia, Arthur. Arthur Bustamante. Eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje, tá? Uma historinha para explicar o porquê do feriado. Tudo áudio. Então, eu sei porque... É porque... Eu esqueci o nome agora, mas é porque várias pessoas foram lá, aí elas foram na beira do lago, e eu não lembro direito. Então, vamos lá. Então, a história que eu trouxe aqui para vocês é para contar um pouquinho, tá? Do porquê desse feriado de ontem, tá? Então, vamos lá. Murilo. Agora vocês precisam desligar o microfone, que eu vou colocar um áudio aqui, senão vocês deixa não assim. vão ouvir. Sim. Murilo. Fica assim. Eu não sei fazer, senão vai acabar. Todo mundo bloqueia. Tá no bloqueio? Então tá bom, obrigada. Então vamos lá. Bloqueia o seu também. Que matéria é essa, Arthur? Presta atenção no vídeo. Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com um grito: independência ou morte! Desde então. Então, ali é para vocês entenderem o porquê, né, desse feriado que ontem nós não tivemos aula, o comércio, muitas lojas estavam fechadas, né? Uns tiveram a opção. Ô tia, é por causa da independência. Eu não vi o vídeo direito, só vi no final. Tá, depois você pode assistir novamente, tá, Júlia? Então, vamos lá. Então, lá em 1500, quando chegaram os portugueses, né, como a gente viu ali, né, o Brasil ele ficou pertencendo a Portugal. Então, o rei, né, era um... Brasil é igual português Portugal. Isso. A monarquia. Então, o que aconteceu? Eles ficaram no Brasil, né? O Brasil ele ficou uma colônia, quer dizer, ele pertencia a Portugal. Ô tia, passou no Novo Mundo a novela que era Dom Pedro, e aí chegou a Leopoldina, que ela fez a separação
do Brasil entre Portugal. Isso aí. Eu Então, conheço E uma também, se não fosse Leopoldina, o Portugal ainda o Brasil ainda seria que Portugal, por causa que Dom Pedro, ele ficava também deitando, ficava com um monte de mulher. E então ele esquecia do país, da cidade, lá. E aí ele só importava com as outras coisas. isso aí. Mas Então, a Leopoldina chegou e deixou tudo. Tirou. E também ela e o Dom Pedro fizeram os pretos agora, hoje em dia, os pretos os todos escravos. seriam escravos, se não fosse por Isso aí. Então, o que acontece? Com a volta, né, de Dom João para Portugal, ele deixou no Brasil Dom Pedro. E ali, Dom Pedro e mais o povo brasileiro não queriam mais que pertencesse a Portugal, queriam ser independentes, quer dizer, E a não tia? pertencer. Aí tinha um homem chamado Thomas. Ele queria matar o rei ali, Dom Pedro e Dona Leopoldina, pegar e ficar no lugar deles. Isso. Ele até ficou no navio, ele tentou matar a mãe, o pai da Ana, que aí ela achou. Tá, então vamos voltar um pouquinho na história, tá? Então, o que acontece? Então, o povo brasileiro, né, mais Dom Pedro, eles não queriam mais que o Brasil fosse colônia de Portugal. Então, ali ele proclamou a independência. Foi nessa data, né, no dia 7 de setembro de 1822, que o Brasil ele deixou de ser colônia. Ele ficou... Mas em que dia o Brasil foi inaugurado? Os portugueses lá nos registros lá da Carta de Pero Vaz de Caminha foi 1500 que eles chegaram aqui, tá? Começou a pertencer lá a Portugal, tá? Então, em 1822 foi declarada a independência, quer dizer, ele não pertencia mais a Portugal. Então, é por isso... Tia, tá? Sabia que o computador que eu estou usando pode se transformar em um tablet? Então, vamos lá. Então, eu trouxe a história para explicar o motivo pelo qual foi o feriado de ontem, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos na nossa aula de língua portuguesa, página 19. Mas, tia, Vamos. E também tinha gente que protestava para o Dom Pedro sair, por causa que ele não sabia comandar o país, não importava. Porque tinha quem estava a favor e tinha aquele que estava contra a forma dele governar, né? E também tinha... muita gente falava que ele tinha a favorita, que era esqueci, mas ele era a favorita. Então, vamos E continuar. ela só estava querendo roubar, ela só queria ajudar Thomas só que ela não sabia que ele ia pegar o lugar de Dom Pedro. Tá, então vamos lá na nossa aula de língua. Eu cortei meu cabelo. Ali na novela ali na novela ali, como a Ana estava falando ali, tem os fatos que são reais, né? Tem a história, mas porém, para fazer o gancho ali, né? Fazer a ligação de um elemento a outro. Alguns fatos não são verdade. Piadas, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos à aula de língua. Por causa que a história tem algumas partes que não combinam com outras partes. Aí tem que pegar uma parte para combinar com a outra. Isso aí. Então, a nossa aula de língua portuguesa hoje, nós vamos continuar, né, falando sobre Chapeuzinho Vermelho. Nós vimos que teve o Chapeuzinho Azul, né, e que outras que
ao reescrever esses textos, cada autor, né, vai colocando, né, fazendo alterações. Tia, mas só que esse chapeuzinho parece maior e tá dirigindo uma moto. Aí Tia! a gente vai descobrir o porquê que ela está dessa forma. Tia! Tá? Então, nós vamos começar a leitura. Tia! Oi, Ana. A Chapeuzinho Vermelho, na verdade, a Chapeuzinho Azul, ela era triste também por causa que a capa dela era azul, de choro. Então, vamos lá. Então, agora, aqui Tia, eu posso ler? Nós vamos ler. Cada um vai ler um parágrafo, tá? Então, aqui é a história da Chapeuzinho Vermelho, tá? Escrita de uma outra forma. Então, vamos ver o que acontece nesse trecho da história aqui. O autor aqui, ó, é Mário Prata, tá? É um outro autor. Então, vamos lá. Começando a leitura, Amanda, leia o título e o primeiro parágrafo. Cada um vai ler um parágrafo. Eu vou chamando um de cada vez, tá? É tipo a história da Chapeuzinho Vermelha mudada e no futuro. Isso aí, é uma outra versão. Futuro, né, dela. E também por causa que o vermelho é com certeza de raiva. E aí, ao contrário de raiva, é felicidade. Então, é amarelo. Então, vamos lá. Amanda, o título e o primeiro parágrafo. Agora leia um trecho da história de outra Chapeuzinho, a Chapeuzinho Vermelha de Raiva. Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó. Fica. Segundo parágrafo, Ana Júlia. Vovó, que olho vermelho e grandão. Que houve? Terceiro parágrafo, Ângelo. A minha netinha. Ângelo. Os olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Anne. Só um minutinho. Quarto parágrafo, Arthur Bustamante. Arthur. Arthur Bustamante. Não. Arthur Sandri. Ora, Chapeuzinho, é poluição desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Ficou o dia todo respirando esse ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha, chegue. Comece o texto, Arthur Muniz. Do começo? O título, Chapeuzinho Vermelho de Raiva e o primeiro parágrafo. Tá. Chapeuzinho Vermelho de Raiva, sentado aqui mais perto. Chapeuzinho fica aqui mais pertinho da avó Fita. Próximo parágrafo, Kael. Mas, vovó, que olho vermelho e grandão. Quem que ouviu? O Que houve? Vamos lá. Júlia, próximo parágrafo. Tia, mas tá que junto. Que houve? Júlia. A minha
tinha. Estes olhos estão assim, de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Próximo parágrafo, Lorenzo. Quero não. Não? Então tá bom. Próximo parágrafo, Murilo. Tá bom. Mas em qual parágrafo estávamos? Guarujá, vovó. Guarujá, vovó. Eu passei seu fim de semana lá. A senhora não me leva a mal, mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tá. Mas tá tão esquisito, vovó. Tão grande. Próximo parágrafo, Paulo Renato. Hora, papel. Último parágrafo. Paulo Renato, último parágrafo do texto. Ora. Ora, chapéu, é a poluição desde que começou a industrialização do bosque, que Entendi é desenhar. um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando esse ar horrível. Horrível. Cheguei mais minha netinha. Cheio. Comece o texto. Murilo, desliga o microfone um pouquinho. Tá bom. Obrigada. Sofia, comece o texto, por favor. Eu? É. Chapeuzinho vermelho de raiva. Senta aqui mais perto. Chapeuzinho, fica aqui mais perto da vovó. Fica. Vovó. Vovó. Não chegou ainda? Então tá. O que tem de diferente, tá? Nesse texto aqui, do Chapeuzinho Vermelho, que é a história tradicional lá que a gente já conhece. Tudo diferente. E o que tem de diferente, Cael? Porque muda o título. Que muda o título. Tia, e que essa chapeuzinho aí, ela fala diferente. Júlia, o Cael tá falando ainda, só um minutinho. Vai, Cael. E também ela já cresceu, muda o título. A história é um pouco diferente. Tá. Ela já é Ah, tá. Terminou? Júlia. vai quase o mesmo, porque... Ana Júlia. Ana Júlia. Vamos lá, então, enquanto que a Ana Júlia volta. Você, Arthur. Hã? É o futuro da Chapeuzinho Vermelho. Futuro? Como assim o futuro? É como se fosse o futuro da Chapeuzinho Vermelho. Tá. Ana Júlia, voltou? Fala agora, Ana. Aquela hora o Caio não tinha terminado ainda, tá? Então vai. Essa aí, ela fala diferente, e aí não participa o lobo e nem o caçador, né, a mamãe. Será que o lobo não aparece nessa história aqui? Aparece. Quem é que aparece nessa história? Quem são os O personagens? lobo e o Chapeuzinho.
O lobo é Chapeuzinho? A vovó e a Chapeuzinho. A vovó é a Chapeuzinho? Quem são os personagens? O lobo tá vestido da vovó. Ah, a gente vai descobrir. Que parte lá no texto, lá, o Lorenzo? Lorenzo? Você acha que quem são os personagens do texto? A Chapeuzinho e o lobo. Por que, Lorenzo? Por causa das perguntas que a Chapeuzinho fez. Não, mas é a vovó. E também aqui é a vovó, por causa que a vovó tava com o nariz tão grande, por causa que ela tava gripada das indústrias. Ou pode ser uma desculpinha. Também os olhos dela tão vermelho, que olho vermelho. Aí é por causa que é de tanto olhar para Chapeuzinho. Sabia que a turma da Mônica já criou uma recriação da Chapeuzinho Vermelho? É. Ó, a Ana Chapeuzinho, é a vovó. o nome é Chapeuzinho Vermelho 2. Tá. Só que a Chapeuzinho Vermelho é a Magali. A Ana Júlia acha que é a vovó. O Luiz já acha que é o lobo e a Chapeuzinho. A Ana Júlia acha que é a vovó e a Chapeuzinho. Mas quem? Que tem opiniões... Ô tia, ou pode ser mais personagens, por causa que tem aqui, e às vezes a história pode estar só num pedaço, por causa que tem... Tá, mas vamos analisar a parte que a gente tem aqui. Vamos analisar a parte que É só a vovó e a Chapeuzinho, por causa que o lobo não vai. Posso perguntar uma coisa que vem no título, mas eu acho que não tem a história que a gente leu? Peraí, só um minutinho. Um de cada vez. Kael tá falando agora. Peraí. Um de cada vez. Vai, Kael. Eu acho que tem a coisa no título, mas não tem a coisa no título, mas não tem, eu acho, na história. Raiva. A palavra raiva. E o que isso quer dizer, Kael? Porque a vovó, aqui na página de trás, ficou brava, mas também pode falar com raiva. Então a vovó pode ser a Chapeuzinho. Então, para você, é a vovó e a Chapeuzinho? Sim. Então tá. Então, vamos lá responder agora, então. Lá na página de número 20, nós vamos responder, tá, a atividade agora, de acordo com o texto lido. Para uns, né, uns disseram... Eu preciso ir lá fazer xixi. Ô tia! Então, vamos lá. Tia! Nessa pergunta aqui. Tia! Fala, Ana. E também o lobo não vai existir por causa que aí é no futuro. E os lobos, eles moram muito longe das cidades. Que a vovó mora na cidade, então. Por causa que ela tá falando que cheira a indústria. Morreu. Mas ali tá falando que ela mora na cidade? Não, mas é por causa que tá falando que ela cheira tantas indústrias que às vezes... Ou pode ser também no campo, por causa que às vezes no campo também tem. A poluição já chegou lá. Ali não diz, né? Mas ali diz que é um local. Que local seria esse? Ali não fala se é cidade ou campo, mas está dizendo que a história acontece num determinado lugar. Que lugar é esse? Dá pra gente saber. Campo. Ali fala se é campo ou cidade? Do bosque. A industrialização do bosque. Ela mora no bosque. Aí quem que mora lá no bosque? Avó. Fica o que lá? A Chapeuzinho vai aonde? Ela vai no bosque, mas aí lá perto do bosque tem umas fábricas que na verdade, indústrias. E aí
que fica cheirando por causa que aqui tá falando. Tá. Mas quem é que mora lá no bosque? A vovó. Então, a Chapeuzinho, ela sai da casa dela e ela vai para onde? Pro bosque. Para casa de quem? Vai para onde? Eu disse pro box. Para casa da vovó. Não é isso? O local onde que está acontecendo ali, ela não chega na casa da vovó. A casa da vovó fica lá no bosque. Tá? Mas a história ali, o momento ali está acontecendo aonde? Na casa. Então, vamos lá. Quais são os personagens presentes? Tia, ou também ela pode também ficar dentro de casa e a indústria pode estar lá bem longe e aí a indústria pode entrar dentro da casa dela. Por causa do vento, de acordo com o vento. Se o vento leva para um lado ou leva para o outro. Aqui é a casa da vovó, aí aqui é a indústria. Aí o vento está vindo para cá, então vai entrar na casinha da vovó e vai entrar nas próximas casas. Isso aí. Então, vamos lá. Quais são os personagens presentes nesse trecho inicial da história? Quem é que aparece ali? A Chapeuzinho e a vovó. A Chapeuzinho. E a vovó. Ô tia, mas se na história... Colocar o A. Tá. Chapeuzinho e sua avó. Ah, Chapeuzinho? Na história, se a vovó levar... Ou também pode ser... Chapeuzinho, ela não ia ser comida. Uhum. Ou pode ser também a Chapeuzinho e o Lobo. Ali não tá falando se é uma ou se é outra. Tá? Não, mas tá assim, por causa que aqui tá falando assim, ó. Ó, vovó. A Chapeuzinho fala que é a vovó aqui, ó. Ó, assim, Guarapujaba, vovó. Mas quem acha que é um de um lobo? Ô tia, bota uma barra, que pode ser o lobo também. Isso aí. Quem acha? Bota uma barra, que pode ser o lobo também. Isso aí. Pode A história pode até continuar e pode ter outros personagens. Você tá certa. Você tá certa. Isso aí. Então, quem acha que é a vovó vai colocar aqui. Então, vamos lá. Onde você imagina que eles estejam? Aonde que eles estão ali? Aonde que esse momento da história aí... Na casa da vovó. Como a gente falou antes. Opa, esqueci de colocar o... Porque ela sai da casa dela e vai de encontro à vovó, né? Então, E ela a casa da vovó. Ô tia, mas essa história aí da Chapeuzinho Vermelho, de raiva, o lobo pode ser igual os lobos daqui, que eles não sabem, eles só atacam e também ficam lá numa floresta bem longe do bosque. Isso aí. Ô tia, ele deve morrer. O lobo morreu? Será Ele que... já tava lá. Estão na casa da vovó. Na casa da vovó. Obrigada. Na hora que eu fui digitar o S, fica perto do D e aí eu coloquei errado. Então, vamos lá. Esse trecho que está aqui dentro, aqui, ó, lembra um diálogo da história tradicional da Chapeuzinho Vermelho. Tá? Relembre esse diálogo com os colegas e o professor e escreva o mesmo trecho na versão tradicional. Então, tem o primeiro trecho, tem o trecho ali que aparece nesse texto que a gente acabou de ler. Mas, vovó, que olho vermelho e grandão, que houve? Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Tá. Qual é a parte, tá? Lá na história, na tradicional da Chapeuzinho Vermelho, aparece dessa forma? Oi, tia.
Nessa primeira parte Tia. aqui, como que aparece lá na história da Chapeuzinho Vermelho? Ô, tia, Oi. eu sei só algumas partes depois do texto. Tá. Depois Então tem vamos como eu nessa falar? parte aqui primeiro. Vamos nessa parte aqui primeiro. Lá na história tradicional, lá na história da Chapeuzinho Vermelho, mas vovó, que olho vermelho e grandão, o que houve? Lá naquela história que a gente conhece, tá escrito dessa forma? Não. Como que aparece lá? Lá Quem lembra? aparece assim, vovó, que olhos tão grandes você tem? Isso aí. Aí, Vovó, Ele fala. vovó. E também tem na Chapeuzinho azul que fala, é para ver os lobos de longe. E também tem a E Chapeuzinho olhos vermelho. tão grandes são esses. Lembra lá no primeiro texto? Aliás, no primeiro texto a gente só contou, né? Aí depois, a segunda parte. Ah, minha netinha, esses olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Lá na história da Chapeuzinho aparece essa parte? Aparece na Chapeuzinho azul fala que é para olhar de longe dos lobos, mas na Chapeuzinho vermelho é Fala que outra coisa. Tá, que outra coisa então que tem lá na Chapeuzinho Vermelho? Fala que os olhos são para quê? Que boca tão grande, vovó. Ela fala que ela tem os olhos grandes para quê? Pra ver Chapeuzinho melhor. Isso aí. Pode ver melhor. Vamos lá. São. Opa. Um lobo bem no Chapeuzinho, mas se eu fosse a Chapeuzinho, não ia, por causa que fala para um olho tão grande não é para olhar. E também por causa que ele tem aquela bocona e é cinza, e a gente é cor de pele, então não tem como esconder. Aquela bocona lá, por cima assim. Aí todo mundo vai descobrir que é um lobo. É, a boca é bem diferente, né, Ana? E também a cor dele. É. Pronto? E na verdade acho que não existe cor de pele, cada um tem sua cor de. Aí, Mas não existe pessoa de cor de pele cinza. Então, a pele, ela pode ser mais morena. Pode mergulhar. Ô, tia, sabia que ontem eu fui na casa de uma tia minha e tomei banho de piscina lá? É ontem que ela tia, tomar banho de piscina, ô né? tia, sabia que aí Eu sugeri que ela botasse uma piscina e ela botou. Eu fui pra Lagoa. Sabia que aí onde você aí em Linhares, em dezembro, aí vai estar frio. Mas aqui vai estar calor, muito calor. Então, vamos lá. O trecho lido começa e E eu termina... ainda não terminei. Tá, pode ir terminando aí. O trecho lido começa e termina com um pedido da avó. Que pedido é esse? O que a vovó pede? Pra chegar mais perto, pra sentar mais perto. Pra Chapeuzinho Vermelho chegar mais perto dela. A avó... A vovó fica, ela falou isso. Para... A cor do lobo não é cinza, é o pelo dele que é. Ficar perto dela, Ficar sentada do lado dela. mais perto dela. É isso, Murilo? Isso. Botando, tô botando. Foi isso que você falou? Tô escrevendo aqui. A avó pede para a menina ficar sentada mais perto dela. Ô tia, sabia que quando eu vou assistir a aula online, às vezes eu não consigo ver direito o que está escrito. É. Aí Tá bom, vamos seguir em frente. só fica um pouco difícil, mas aí eu vejo o que você está falando
E aí dá pra eu fazer Tá. como você tá falando, aí eu escrevo. Por que será que a avó insiste nesse... não terminei. Não? Então, Eu enquanto vocês também. vão fazendo aí, eu vou fazer a chamada. Amanda, Ana Júlia tá ali, Anju tá ali, Anne, Presente. Amanda. Ô tia, eu posso falar por enquanto uma parte, depois é aquela que a gente falou Isso. ali, ó. Só um minutinho. Kael, Depois de Júlia, Netinha, Lorena, chegue. Murilo, Paulo Renato, Sofia, Johanna. Ô tia, pode Chamei ver? todo mundo. Sim. Chamei. Eu tô. Ô tia, agora eu posso falar depois de Netinha, chegue as outras partes? Vou aumentar. Aqui, ó. Mas em compensação, antes eu levava mais de 2 horas para vir de casa até aqui. E agora, com a estrada asfaltada, em menos de 15 minutos, chego aqui com a minha moto. Pois é minha filha e o que tem aí nesta cesta enorme. Puxa, já ia me esquecendo. A mamãe mandou umas coisas para a senhora. Olha aí, margarina, maionese, Helmers. Mas é para a senhora comer um só por dia, viu? Lembra da indigestão do carnaval? Se lembro. Intoxicação alimentar. Vovó, sem querer ser chata, ora diga, suas orelhas, a orelha da senhora está tão grande e ainda por cima peluda. Credo, vovó. Ah, mas a culpada é você. São estes discos malucos que você me deu. Onde já se viu fazer música desse tipo? Tá, Um Júlia. horror. Isso aí, é a continuação da história. Veja só, agora vocês vão responder aqui a B. Essa aqui, a número 6, vocês vão responder no caderno, ok? Então, vamos lá. O Arthur Muniz tem que ser bem rapidinho hoje. Trouxe a caixa, Arthur? Ainda não, tia, não tem caixa. Ah, então tá bom. Ô, tia, eu posso fazer? Júlia, só um minutinho. Olha só, Arthur, no dia que você tiver ok, você me fala, tá bom? Aqui, na letra B, por que será que a avó insiste neste pedido? Será por que ela ficou insistindo para que ela sentasse perto dela? Porque não é o lobo. Print, mãe. Aí vocês vão responder. É o lobo, tia. Porque a vovó, ela não ia pedir sim, ela podia pedir pra ela chegar mais perto, mas não tem necessidade. Eu escrevi certo, eu botei chapeuzinho e um lobo. Ô, tia, mas pode ser a vovó. Tá, Ô, tia, você tirou o slide. tirei. Porque não é a vovó, é o lobo que come. Um minuto. Só um minutinho. A número 6, vocês vão ler e responder no caderno, ok? Ô, tia, posso falar um negócio? Só um minutinho. Eu cortei meu cabelo. Então, a número 6, vocês vão ler. Eu vi, ficou legal. A número 6, vocês vão ler e responder no caderno, certo? Porque ali não tem espaço ali no livro para vocês responderem. Então, ó, um beijo.
tá? Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, ó, Até. Tchau, tia. a letra B respondendo no livro e a tarefa fazendo no caderno. Tchau. 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 Tchau.